Olá, mundo! Seja bem-vindo a mais uma videoaula do professor Yuri sobre programação. E nessa videoaula a gente vai ver, então, quais são as formas de representação de algoritmos, né? Na aula anterior a gente viu o que que era algoritmos, né? A gente viu lógica, algoritmos, e nessa, então, a gente vai ver quais são as formas de representação. Uma das formas de representação que a gente já viu ela na aula anterior é a linguagem natural, né? Então, tá aí aquele algoritmo, né, do cálculo, né, da média, né, final de um aluno, né? Certo? Tá? A aprovação ou reprovação dele, né? Essa é a linguagem natural que a gente escreve ela na nossa língua, né? No caso aqui a gente está usando em português, né? Então, geralmente aqui é colocado um cabeçalho com o nome do algoritmo, né? E é colocada a sequência de passos, certo? Né? Aqui, esse C, senão, aqui ele pode ser estruturado de algumas formas, né? Tá? Não tem bem uma regra para isso. Aqui eu já estruturei meio que conforme a gente usa na programação, né? Tem uma frase aqui com a condição C, e aí, se isso aqui for verdadeiro, né? Se a média final for igual ou maior a 6, então indica que o aluno foi aprovado. Né? Ó, ele está aqui dentro, né? Ele está recuado aqui, né? Dentro do item 4 aqui, né? Tem um novo item 1, né? Tá? Ou então o item 5 aqui, né? Se não, né? Ou seja, se isso aqui é falso, ele executa então esse outro item aqui, né? Tá? Mas, né, existem outras formas de representar algoritmos, né? Tá? Existem o fluxograma, que é uma representação gráfica estruturada, né, usando símbolos convencionais, né, e o pseudocódigo, que é uma representação textual do algoritmo, parecida com uma linguagem de programação, que você pode encontrar em diversos livros, né, mas, em geral, ela pode ser uma linguagem assim, que o computador não interpreta, né, tá? Ou até pode ter um interpretador, né, para o computador utilizar, certo? Bom, na esquerda aqui a gente está vendo o fluxograma, tá? Isso aqui é muito utilizado na administração, né? Apesar de que aqui ele está no formato computacional, né? Tá? Mas ele é muito usado na administração, as engenharias também. É uma forma de descrever processo, tá? Então, ele, né, ele tem, né, ele começa geralmente com esse símbolo aqui, ó, terminal início, vai até o terminal fim, seguindo as setas, né? Então, do início, né, ó, é feita a leitura, né, de N1, N2, N3, que seriam as três notas, né, do aluno. É o mesmo exemplo do algoritmo anterior, tá? Aquele algoritmo de leitura, cálculo, né, da média final e indicação se o aluno, né, vai ser aprovado ou não. Depois é calculada a soma, né, ó, a soma recebe, né, a soma das três notas, né, ó, N1 mais N2 mais N3, né, segue pelo fluxo, né, calcula a média o que que é a soma dividido por 3, e aí chega aqui nesse losango, né, esse losango é a condicional, né. Os retângulos aqui são processos, né, o losango aqui é um teste condicional, então ele pode ser, tem duas saídas aqui, né, ele tem uma entrada, vem, né? Tá? E testa que a média é maior ou igual a 6. Se isso for verdadeiro, ele sai pela esquerda. Se ele for falso, ele sai pela direita. Isso aqui não é convenção, tá, pessoal? Tanto faz, né? Você pode tanto trabalhar invertido, tá? Né? A saída falsa é pela esquerda, a saída verdadeira pela direita, tá? Mas aqui, se for verdadeiro, então se a média é maior ou igual a 6, aquela média calculada, né, pela soma dividida por 3, ele vem pela esquerda e escreve no diário, né? Olha, aprovado, né? Vem aqui, segue a seta, cai nesse círculo que é um conector e vai para o fim. Agora, se for falso aqui, então ele vem pela direita, escreve reprovado, cai no conector e fim. Bom, esse é o fluxograma, né? A gente também tem o pseudocódigo, tá? Que é, né, parecido, tá? Com, nesse caso aqui, com a linguagem de programação. Nesse caso aqui, ele é até, inclusive, uma linguagem que é utilizada no Portugal Studio, né? Ou seja, a gente consegue usar um programa que interpreta, tá, esse pseudocódigo, esse falso código de programação e executa como se fosse um código de programação mesmo, tá? Isso aqui foi usado a linguagem do Portugal Studio e faz a mesma coisa que esse fluxograma que está aqui na esquerda faz, né? A gente pode, inclusive, executar ele no Portugal Studio. O Portugal Studio, você pode encontrar ele nesse site que eu estou mostrando aqui, né? Tá? Vou colocar o link na descrição do vídeo, né? É o site da Universidade Univale, né? Tá? Você pode fazer o download da ferramenta aqui. E a ferramenta é essa que você está vendo aí no seu vídeo, tá? Ela, né, você escreve o seu algoritmo aqui, né, o seu programa, o seu algoritmo em pseudocódigo, né, aquele mesmo algoritmo que a gente viu lá na apresentação, tá? Eu vou rodar ele aqui, né? Você não precisa se preocupar agora aqui, tá? Porque a gente vai ver cada detalhe, né, da programação que tem aqui, tá? É só para mostrar, né, que ele executa aquele código lá, né? Ele vai, ó, ele está aguardando eu digitar aqui as três notas, eu vou digitar. Então, por exemplo, 5.6, né? Vou dar um Enter, 6.8 e 9, tá? E aí ele vai imprimir para mim aprovado. Claro, aqui ele não imprimiu a média, né, tá? Ele calculou isso aqui vai dar mais a média, né? Somando esses três dividindo por 3, ele vai dar mais do que 6, né? Tá? E ele vai, olha, ele deu o resultado para mim. Olha, esse aluno foi aprovado. Vamos executar de novo aqui, tá? Então, por exemplo, é 4, 3 e 2. Obviamente isso aqui não dá maior que 6, né? Tá? Isso aqui vai dar 3 de média, né? Ó, então, reprovado, tá?
Então, né? Claro, isso aqui é um problema muito simples, né? Tá? Você pode resolver problemas matemáticos super complexos, tá? Com diversos cálculos de processamento, usando né, as quatro operações básicas, potência, raiz quadrada, seno, cosseno e assim por diante, tá? Mas enfim, isso aqui é só, né, aí um aperitivo, né? Vamos chamar assim. Aqui nós temos um outro fluxograma, tá? Aqui é um outro, para resolver um outro problema. Por exemplo, vamos escrever um algoritmo, né? Para descrever um algoritmo em formato de fluxograma para atravessar a rua, né? Então, para atravessar a rua, o que que acontece, né? Ó, começa aqui no início, você primeiro posiciona-se na faixa de pedestre, depois você observa os veículos, né? E daí aqui, ó, aqui tem uma diferença, porque aqui a gente vai ter uma repetição, tá? Ele cai no conector, segue pela saída do conector, né? Ó, tem trânsito passando na rua? Se for verdadeiro, né, ele sai por aqui, ele manda você aguardar um pouco e observar novamente os veículos. Cai aqui no conector novamente, vem de novo, tem trânsito. Olha, continua passando o carro, então é verdadeiro. Aguarda mais um pouco, observa os veículos e tem trânsito. Ainda tem, então tá. Aguarda mais um pouco, observa o veículo e assim por diante. Tem trânsito? Não, não tem mais. Agora parou de passar carro. Ok, então vem pela saída falso, atravessa a rua, fim, né? É assim, né? É assim que a gente, né, atravessa a rua. Se eu tivesse que ensinar um robô, né, ou uma criança, né, ingênua a atravessar uma rua, seria assim, né? Dar essa instrução, né? Olha, enquanto tem trânsito, você aguarda e observa os veículos. A hora que não tiver mais, você atravessa a rua, né? É importante observar que os dispositivos programáveis, em geral, tá, são burros, assim, vamos dizer, tá? Você tem que dar toda a instrução passo a passo, né, de maneira minuciosa, tá? Então, tá aí o exemplo, né? E pseudocódigo, como é que isso podia ficar? Bom, aqui, tá? É um outro exemplo de pseudocódigo. Isso aqui não é um pseudocódigo que executa em nenhum tipo de interpretador, tá? É só, né? Ou seja, não vai rodar isso aqui no Portugal Studio, tá? Mas, enfim, é só um exemplo, né? Você pode encontrar num livro um exemplo de algoritmo escrito em pseudocódigo. Por quê? Porque ele é mais parecido com uma linguagem de programação mesmo de verdade, tá? Então, né, ó, o programa está aqui em três chaves, né? Tá? Certo? Primeiro passo, posicione-se na faixa, ele é equivalente a esse processo aqui, né? Depois, observar os veículos. Ó, enquanto tem trânsito, né? Então faz o quê? Aguarde e observa veículos. Tem trânsito? Aguarde e observa veículos. Tem trânsito? Aguarde e observa veículos. Esse enquanto aqui é uma estrutura de repetição, né? Que a gente chama, né? Tá? Quando tem trânsito não for mais verdadeiro, então ele não faz mais o que está aqui dentro e vai para a próxima instrução, que é o atravessar a rua e fim do programa, tá? Então resolvido aí o problema de atravessar a rua, né? Uma rua movimentada, né? Tá? Isso aqui é só um exemplo. A gente vai ver isso durante todo, né, o curso de programação, tá? Mas isso aqui é só um exemplo, né? A gente vai ver isso, né, em ferramentas que permitem a gente simular essas questões, né? Tá? No computador, tá? Então é isso, a gente viu aí então as formas de representação de algoritmo, né, a linguagem natural, que é escrita em português, né, certo? É escrito né, conforme a gente escreve, né, comumente, né, texto, certo? A gente viu o formato de fluxograma, que são formas, né, muito utilizado inclusive na administração, e a gente viu a última forma, o pseudocódigo, que parece uma linguagem de programação, né? Se você gostou daquele like maneiro aí, tá? Compartilha com seus amigos que estão aprendendo a programar e muito obrigado.